Mandei, pessoal. Fazer silêncio, sentar a casa dos seus caras. Vem, pessoal. Liga. Pronto. Então, na aula de hoje, nós iremos falar de parapsicologia. Já ouviram falar de parapsicologia? Não. Parapsicologia, na verdade, é a junção de três palavras de origem grega. Logia, que significa estudo ou ciência. Psique, que vem do grego psique, que quer dizer alma ou mente. E para em grego. Para é aquilo que é anormal, incomum, raro. Então, a parapsicologia é a ciência que estuda os fenômenos anormais, incomuns, raros da mente humana. Um desses fenômenos incomuns, raros, anormais, é o fenômeno da possessão ou da mediunidade. Existem uma diferença aí entre o médium e o possuído. Você sabe qual é a diferença? Você sabe o que é um médium? O que é um médium? O próprio nome já diz, é um meio de comunicação. Dependendo da tradição, um meio de comunicação entre os vivos e os mortos. Por exemplo, no espiritismo kardecista. Ou se a gente for para a Umbanda e para o Candomblé, a Umbanda é um meio de comunicação médio entre os vivos, né, os humanos e as entidades, guias, caboclos. No Candomblé está a Umbanda, né? No Candomblé é um meio de comunicação entre os humanos e os orixás, os deuses. Então, médium é sempre o meio. E é alguém que geralmente tem um controle sobre a mediunidade, alguém que treinou para ter o controle dessa comunicação, desse intermédio. E dá para fazer isso? Dá para fazer isso? Mas, segundo eles, não, né? Segundo essas tradições religiosas, é possível você ter um controle para você se comunicar. Na verdade, você vai treinando o seu inconsciente, né? Segundo a psicologia. Você vai treinando ali para essas manifestações acontecerem. Porque para a parapsicologia, nada disso é sobrenatural. A parapsicologia não são deuses, não são demônios, não são anjos, não são gênios, não são espíritos. Na verdade, é tudo obra da nossa mente. É tudo natural, não é nada sobrenatural. Para a parapsicologia. A parapsicologia não acredita que esses fenômenos sejam obra de seres de outro mundo. Já o possuído é aquele que não tem controle. Ele tem o seu corpo tomado por uma entidade, por um Deus, por um demônio, por um espírito, um anjo, uma entidade, e ali ele não tem o controle, ele passa a se comportar tal qual a entidade se manifesta. Mas para a psicologia, tudo isso aí é obra do nosso inconsciente. A mente humana ela é dividida em consciência e inconsciente. Ela é como um iceberg. A menor parte do iceberg é aquela que fica fora da água. Isso é a nossa consciência. Essa parte que a gente está controlando. Agora você está consciente. Você está percebendo as coisas de forma vigilante, num estado de vigília. O inconsciente é a parte da nossa mente que nós não temos controle. E que nos comanda, na verdade, que é a maior parte da nossa mente. O nosso inconsciente é extremamente sábio, porque ele capta tudo. Ele é capaz de perceber as coisas independentemente do espaço e do tempo. É por isso, por exemplo, que quando se manifesta o inconsciente, a gente não tem essa noção que é nos sonhos. Quando a gente sonha, nós estamos no campo onírico do inconsciente. Pode perceber que os sonhos não têm muita lógica, porque eles são diferentes do estado de vigília. No sonho você morre e ressuscita, no sonho você voa, no sonho você está na sua casa, vai na sua casa, você está com sua mãe, de repente na sua mãe, de outra pessoa criando. O sonho é a coisa mais louca do mundo. Por quê? Porque o sonho ele não funciona numa lógica linear, temporal e espacial.
É ali o campo do inconsciente. E o nosso inconsciente, ele capta tudo. Ele capta o passado, o presente e o futuro. O nosso inconsciente... Oi? Por isso que algumas pessoas supostamente preveem o futuro. Não é que ela está prevendo. Ele sonha e acontece tudo. Pois é. Quando ela não fala. É o inconsciente, viu? O inconsciente ele consegue, porque ele atravessa o tempo. O inconsciente ele não é limitado pelo espaço e pelo tempo. Mas o inconsciente é natural. Isso tem nada a ver com Deus, demônio, anjo, espírito, nada que fale isso para você não. Segundo a parapsicologia. Então o fenômeno tem sido observado em todas as épocas, em todos os povos, né? Dos médios e dos possuídos. Platão e Xenofonte compreenderam que aquele gênio aí que Sócrates acreditava ouvir não era um gênio. Sócrates acreditava que tinha um gênio que falava com ele, para ele poder filosofar e questionar as pessoas nas praças de Atenas, na Grécia Antiga. Mas era o próprio talento do inconsciente dele. E os grandes gênios, eles vão fazer suas grandes descobertas e se envolver toda a sua genialidade graças ao inconsciente. O inconsciente aflora. A maior parte das descobertas científicas da história da humanidade se deram enquanto as pessoas dormiam, cochilavam, estavam ali em estado quase de dormir. Aí ele acorda e tem um estalo, o eureka. Por quê? Porque está quase dormindo, ele vai acessar o inconsciente. A gente sonha toda noite, mas toda noite existe uma briga entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. Como assim? Oi? O consciente quer pegar o sonho, enquanto o inconsciente não quer deixar. E aí, quando você lembra do sonho, é porque o consciente lembrou. Quando você não lembra, é porque o inconsciente venceu. E às vezes, mesmo lembrando, depois o inconsciente vai lá e toma de volta. Você acorda, lembra do sonho, daí você quer contar para alguém, na hora que você vai contar, você esqueceu. É porque o inconsciente foi lá e pegou e volta. Não, você vai falar. É uma briga. E o inconsciente ele é muito mais poderoso, né? Porém, a mentalidade simplista do povo nunca caiu na conta do valor do inconsciente. Por isso inventou as musas da pintura. Aí o povão, ignorante, acredita que é espírito, que é demônio, que é deuses, que é entidades, espíritos, né? Na antiguidade, por exemplo, eles colocavam na conta das musas, né? As musas que inspiravam. Que musa é essa? Espírito, né? Deus, divindades. Tinha musa da pintura, da poesia, da retórica, da música. Uma espécie de Deus que inspirava os artistas, os grandes inventores, os grandes gênios. Na verdade, essas musas, ou esses deuses, esses espíritos, na verdade é um talento do nosso inconsciente, que é super inteligente. Tanto que há demonstrações de pessoas que são analfabetas que aprendem a escrever, a ler, a falar outras línguas. Porque o inconsciente dele teve contato com alguém e captou. Tem um caso, por exemplo, de uma menina. A menina aprendeu a falar chinês. Foram pesquisar de onde que ela tinha aprendido a falar chinês. Ela tinha tido contato na infância com o chinês. Trabalhou com o pai dela. E aí o inconsciente dela captou o chinês e ela começou a falar chinês. O inconsciente ele é extremamente poderoso, né? Ele capta tudo, ele é super inteligente. Os grandes gênios da história da humanidade tiraram a sua genialidade do inconsciente. Então agora viemos tratar também de manifestação do talento inconsciente dos sábios, né? A parte dos gênios são pessoas que dão vazão para o inconsciente porque ele é extremamente poderoso. Então o inconsciente dos analfabetos possui muitas vezes de acesso a muitas faculdades de adivinhação e de computação de dados. Então mesmo pessoa completamente ignorante, nunca leu um livro na vida, não sabe nem ler, nem escrever, pode o inconsciente muitas vezes aprender isso. O inconsciente capta tudo. Nada passa despercebido. E tudo fica gravado no inconsciente. Aquilo que você não lembra, que você viveu ou percebeu, ou esteve perto, o seu inconsciente lembra, está lá. Muitas vezes pode se manifestar nos seus sonhos. Por isso muitas vezes você fala, eu nunca fui nesse lugar, né? Peraí. O seu inconsciente em algum momento captou aquela imagem, né? Aquela informação, aquele lugar. E aí ficou gravado mesmo. Não ficou na sua consciência, mas no inconsciente está gravado. Então, partindo unicamente dos dados recebidos por vias conscientes, dados que o consciente esqueceu por completo, em parte, porém não inconsciente. O inconsciente não esquece nada. Ele capta tudo. Quem esquece é a consciência. E geralmente a consciência esquece porque quem rouba e não deixa, porque
É uma briga entre os dois, né? E o inconsciente é a manifestação também dos nossos desejos e medos. Eros e tânatos, desejos totalmente sexuais, né? E tânatos, desejo de morte. A gente inconscientemente busca, em todas as ações nossas, sexo e destruição. E a gente gosta e tem prazer por isso. Coisa muito maluca. E quem comanda é o inconsciente que nos move, né? É nele que está esses instintos primitivos. Os analfabetos e as pessoas incultas podem aí tomar ou tornar manifesto um inconsciente maravilhoso. Mesmo pessoas ignorantes conseguem, por conta do inconsciente, muitas vezes fazer coisas geniais. Porque o inconsciente capta tudo e a manifestação dele. A consciência da pessoa pode ser limitada, mas o inconsciente não. Beleza? Entenderam aí? Então por hoje é isso.